Graça e paz, igreja. Mais uma vez, estou aí. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 4. O que nós vamos falar aqui tem tudo a ver com o que o pastor Wesley estava falando. Nós falaremos hoje sobre maturidade, amém? Gálatas, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 1. Gálatas 4, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas ele está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Amado, nessa manhã nós vamos falar sobre maturidade. Eu me recordo de um vídeo que eu assisti há muito tempo atrás. E esse vídeo falava assim, 8 coisas que todo pai deveria ensinar ao seu filho. Cara, e quando eu assisti esse vídeo, aí ele falava várias coisas que o pai fazia junto com o filho. Ensinava, por exemplo, o filho a como tratar a própria mãe, né? Às vezes, ensinando o filho a cuidar da mãe, ele saberia como cuidar de uma futura esposa, né, Zina? A nossa missionária Zina. Então, ali foi mostrando várias coisas que todo pai deveria fazer com seu filho, sendo ele homem ou mulher. Cuidar, ensinar, se for o filho, soltar uma pipa com o filho, fazer algo com ele, assistir um filme, ensinar a tratar bem as pessoas, ensinar coisas para o filho. E que o filho deveria ver esse exemplo no pai. E o vídeo é bem bacana. Porém, os comentários do vídeo são terríveis, em uma boa parte. Dizendo assim, o meu pai, ele nunca me ensinou essas coisas, porque eu lembro que ele saiu para comprar pão e nunca mais voltou. O meu pai, ele nunca me ensinou, porque sempre que eu via ele falando com a minha mãe, ele gritava. Como que eu ia aprender com ele a fazer isso? O meu pai nos trocou pela droga, era algum dos comentários. E outros eram assim, eu nem mesmo sei quem é meu pai. Tudo que eu aprendi com a minha mãe. Ou alguns disseram, eu não tive pai nem mãe, quem me criou foi meus avós. Então assim, um vídeo que era para ser bem bacana, 8 coisas que todo pai deveria fazer com seu filho. Nós vemos ali inúmeros comentários de pessoas que sequer tiveram um exemplo bom vindo do seu pai. Ou dos pais. Amado, o que isso tem a ver, cara? Ali são pessoas que pela infelicidade tiveram pais despreparados, imaturos, viciados, e que eles não puderam ser cuidados pelos seus pais. Mas eu quero que você entenda nessa manhã, que nós podemos fazer diferente. Porque alguns comentários eram assim, eu aprendi tudo isso com meu pai, mas ainda mais que nem caberia nesse vídeo. Coisas que eu aprendi com meu pai. Eu aprendi coisas que um vídeo não poderia mostrar. O valor do legado do meu pai é inimaginável, ou imensurável. Você está aqui comigo? Você está me ouvindo aí, Rodrigão, aí atrás? Amém. Então, amado, nessa manhã eu quero que você entenda que
Quando Paulo ele fala para a igreja da Galácia, não era uma igreja só, era uma região. Paulo escreve a carta para a região da Galácia. Eram várias igrejas, e essa carta ela circulava entre as igrejas daquela região. E Paulo está falando o seguinte: enquanto o filho ele é menor de idade, ele não difere em nada, ele não é diferente de um escravo que está dentro da casa do Senhor, mas ele é limitado no que ele pode usar, porque o filho não tem maturidade para usar toda a herança que é dele. Ele não tem maturidade e ele em nada se difere de um escravo. É isso que Paulo está falando. Então, amado, eu quero que você entenda que hoje talvez você está na condição de ser imaturo. Talvez hoje as decisões que você, alguns de nós aqui, talvez as decisões que alguém toma decisões pela sua vida. Talvez as decisões hoje são tomadas pelo seu pai. Ah, o meu pai é quem decide qual o modelo de telefone que eu vou ter, porque é ele quem paga. O meu pai é quem decide, junto com a minha mãe, em qual casa, em qual bairro, cidade nós vamos morar, porque quem paga o aluguel são eles. São os pais que tomam as decisões por você. Mas vai chegar um dia que as decisões devem ser tomadas por vocês, e vocês têm que saber tomar essas decisões. Eu tenho dentro de casa um menino, ali com seus 13 para 14 anos, que ele quer já tomar as decisões dele, pastor Wesley. Ele já quer ser o cara já, Rony. Eu falo, meu filho, eu anseio pelo dia que você vai ter que tomar suas decisões, mas deixa eu te adiantar algumas coisas. O aluguel que a gente paga aqui em casa é X, o seu telefone é X, a internet, a Netflix, tudo isso tem custo, tá? Ah, o carro de sua mãe, sabe quanto a gente paga? E sabe quanto que paga por mês, disso, daquilo. Aí a Samanta um dia falou assim: nós temos que pagar para usar a internet? Eu falei, lógico. É lógico. A Netflix tem que pagar? Eu falei, também. A Disney Plus também, pai? Eu falei, também, minha filha. Tudo isso é pago. Se o papai esquecer de pagar, meu filho, corta tudo. Teve um dia desses que eu estou com um problema com a minha internet, que eles não conseguem debitar automático mais. Sempre foi assim, mas eu não sei por que eles não conseguem mais. Já foi umas 3 vezes, eles não conseguem pôr. Aí o que acontece? E eu não consigo pagar antes que corta, cara. Então precisa cortar para eu ir lá e pagar. Tem uns 5 meses que está assim. Corta e eu estou lá a pagar. Aí no dia que corta, a Samanta já manda mensagem já: ô pai, a internet não funciona não. Falei, cortou, minha filha. Eu não paguei, ué. Falei, eu vou pagar hoje na hora que eu sair daqui. Aí eu falei, tá vendo aí? Tem que pagar. Se não pagar, corta. Mas o que eu quero que você entenda é que talvez as decisões são tomadas por alguém, toma suas decisões hoje. Mas eu quero que você entenda que essas decisões vão ser tomadas por você no futuro. E que o que acontecer depois da decisão que você tomar é 100% responsabilidade sua. Amado, eu me lembro que quando a gente casou, há muito tempo atrás, long time ago, cara, quando eu tinha que tomar minhas primeiras decisões, eu ficava meio assim, Dudu. Fala assim, meu Deus, como é que eu vou arrumar esse negócio, né? Será? Será que eu faço? Será que não? Eu já queria dar uma ligadinha pro pai. Pai, o que você acha disso, né? Deixa meu pai continuar tomando as decisões por mim, que é mais fácil. Mas, amado, nós vamos ter que tomar essas decisões, e isso vai chegar, cara, vai chegar. E as nossas escolhas vai trazer consequências para nós, sendo elas boas ou ruins. Talvez alguém já trouxe, já deu uma palavra de destino na sua vida. Alguém já deu uma palavra de destino e falou assim, cara, você vai ser isso e isso em Deus. Só que você tem uma mentalidade hoje que você não consegue visualizar isso, porque a sua mente é diferente hoje do dia da mente que vai ser naquele dia, que vai concretizar a visão. Você está entendendo? Então você não consegue imaginar, porque a sua visão está no hoje, e essa promessa talvez é para daqui 10 anos.
Mas deixa eu te dizer que a forma com que você vive hoje, Nicolas, vai determinar, Caio, como você vai estar amanhã. Ah, eu quero me aposentar. Então você tem que pagar algo, um plano de aposentadoria, porque senão chegar no dia de aposentar não tem como. Então, as atitudes que tomamos hoje, Guilherme, determinam onde estaremos amanhã. E isso, amado, não tem jeito de fugir. Não tem como fugir disso. Eu me recordo que, mais novo, estava na igreja, e o louvor era bem limitado de pessoas, eram pessoas de qualidade, mas poucas pessoas. Tinha o batera, baixista e o cara do violão e mais ninguém. Era só esses três. E o cara da bateria e o cara da guitarra começou a estudar, a fazer faculdade. Só ficou eu lá no contrabaixo. Falei assim, eu vou dedicar minha vida aqui na casa do Senhor. Pensei assim, né? Falei, essa galera tá trocando Deus pela faculdade. Rapaz, mas quando passou um ano e meio, eu pensei assim, rapaz, mais uns 3 anos e meio, esses caras vão estar tudo formado, vai estar tudo voltando aqui, porque eles só podiam estar na igreja no domingo. E na quinta eu estava sozinho lá na igreja, né? Aí eu falava assim, rapaz, daqui 3 anos e meio, esses caras vão estar tudo formado, sentado aqui perto de mim, e nós vamos estar tudo no mesmo lugar de novo, só que a diferença é que eles vão estar tudo formado e eu não. Falei, rapaz, quer saber? Vou estudar também, né? Comecei a estudar. E depois estava todo mundo lá formado no mesmo lugar. Não que a gente não progrediu. Eu falo, nós estávamos ali fazendo a obra, só que agora estávamos formados. Cara, talvez você fica pensando assim. Ah, alguém já falou com você assim, você vai ser um grande pregador. Ah, isso não é para mim não. Ah, você é uma profeta do Senhor. Não, isso não é para mim. Ah, Deus vai te usar para você pastorear. A sua voz vai tocar gerações, Tatá. Não, isso não é para mim. É porque a sua mentalidade está no hoje. Você está entendendo isso? Eu quero que desvincular o hoje do dia de você ter acesso à herança. Eu quero desvincular a sua maturidade hoje e daquele dia, do acesso à herança. Por exemplo, eu e minha esposa, quando nós nos casamos, eu estava com 19 anos de idade. Hoje eu estou com 37 anos. Antes de nós nos casarmos, eu não fazia absolutamente nada na igreja. Eu não sabia tocar nada, não cantava, pregar jamais, dar um estudo bíblico, longe de mim isso. Mas a trajetória, o que Deus tinha na nossa vida, era necessário que eu passasse por um processo, e nesse processo Deus deu para nós, Caio, alguns dons, que eram necessários para se cumprir o que Ele tinha em nós. Então Deus deu para nós, a gente começou a tocar, tocava violão, contrabaixo e teclado, aí começamos a cantar, começamos a poder pregar, isso tudo foi adicionado a um propósito que Deus tinha com a gente. Então você hoje, talvez você não se vê lá, mas Deus te quer lá, e o processo é necessário que você receba alguns talentos de Deus. Amado, você me pergunta, pastor, você sempre sonhou em ser pastor? Nunca sonhei, até o dia de ser consagrado, nunca tinha sonhado disso. Mas tem coisas que nós não podemos evitar, porque Deus queria. Eu não podia ser maior que Deus na minha vontade. Então, a nossa forma que a gente enxerga o futuro determina como que a gente vive hoje. Tenha isso em mente, amado. Os discípulos e os mártires morreram olhando para o futuro, cara. Todos os discípulos, com exceção de João, foram martirizados. Um teve a cabeça cortada, outro crucificado de cabeça para baixo, outro enforcado, cerrado no meio. Isso foram a forma que os discípulos morreram. E inúmeros mártires morreram queimados, comidos de leões. Sabe por quê? Esses caras, eles olhavam para o futuro, Alexandre. Eles olhavam lá para frente.
Isso determinava como eles viviam naquele momento. E a nossa decisão vai trazer consequências para nós, consequências boas ou ruins. Ah, pastor, mas eu não sou bom com palavras. Eu não sou bom para falar com casais. Você não precisa ser bom, você precisa ser ensinável. Eu lembro quando eu cheguei aqui, o apóstolo falou algo comigo assim. O apóstolo não me conhecia, e quando eu conversei com o apóstolo, nós tivemos uma conversa muito franca. Eu falei com ele assim: apóstolo, eu tive na minha vida inteira, eu só fui de 2 igrejas. Nasci e fui criado na Assembleia de Deus até os 26 anos de idade. De 26 anos de idade, eu fui para uma igreja batista, que era uma igreja batista Shalom. E de lá eu estou aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu tenho 2 anos que eu estou nos Estados Unidos, e eu já fui de 3 igrejas, cara. Eu falei: isso está me matando. Eu falei com ele assim: eu não quero errar de novo. Quando eu conversei com ele, eu não quero errar de novo. E eu estou apostando as minhas fichas aqui na Ramp Church. Ele falou assim: Chesco, se você tiver um coração que seja ensinável, tem tudo para dar certo. E essa é a realidade. Às vezes nós não queremos ser ensinados, Lucas. Não queremos, porque achamos que sabemos tudo. E sabe o que faz isso, o nosso grau de maturidade? Ao invés de subir ou ficar estagnado, ele só vai caindo, porque a gente não aprende. Tem o tolo que nunca aprende, e tem o sábio que aprende com os erros dos outros. E tem um outro nível que está entre o tolo e o sábio, que aprende com os erros dele. Ele mesmo vai errando e ele vai aprendendo, só que ele vai errando sempre. E você pode errar, acertar, aliás, aprender com os erros dos outros. É melhor, te torna sábio. Então, as nossas decisões, elas afetam toda a nossa vida e a forma que a nossa vida vai ser. Cara, quando você vai ler Juízes capítulo 7, você vai ver ali uma história de um homem chamado Acã. Josué, ele pega o povo de Israel, e eles vão agora lutar contra Jericó. Todo mundo conhece essa história? Eles vão guerrear contra Jericó. Porém, Jericó era a primeira cidade que eles iam conquistar. Pela lei, a primícia, ela era a primeira cidade, a primícia. Ali, os despojos de guerra. Despojo de guerra é o seguinte: quando eles guerreavam contra outra nação, quando eles venciam, eles podiam pegar tudo, os animais, o ouro, a prata, tudo de valor que aquela sociedade, aquela comunidade, aquela terra tinha, eles pegavam para eles. Só que dentro de Jericó, Deus falou assim: não peguem nada, porque é meu, é a minha primícia, não peguem nada. Então Jericó foi com o povo e eles venceram a guerra de Jericó. Nós conhecemos a história. E depois que eles vencem Jericó, a próxima cidade é a cidade chamada Ai. E eles chegam diante dessa cidade, era uma cidadezinha muito pequena. Eles mandam somente 3.000 soldados para guerrear. Só que eles perdem a guerra. Não a guerra, aquela batalha eles perderam. E Josué agora vem questionar a Deus: Senhor, mas eu não estou entendendo. Nós vencemos Jericó, e tudo nos mostrava que 3.000 homens era mais que necessário para a gente vencer essa guerra. Deus falou com ele assim: Josué, no meio de vocês, a coisa consagrada, que era meu e alguém pegou lá em Jericó, dá uma olhada. Por isso que eles perderam a guerra, a batalha contra Ai, uma cidadezinha. Aí Deus agora fala: Josué, descobre aí quem que é para mim a pessoa aqui. Como se Deus não soubesse. Descobre aí quem é a pessoa que pegou algo que era para mim, sacrificado. Aí a Bíblia fala ali que eles lançam sorte. Quando fala lançam sorte, rapidamente, na roupa dos sacerdotes haviam 2 pedras, uma pedra chamada Urim e outra pedra chamada Tumim. Urim, Tumim
essas pedras, eles lançavam sorte, porque dependendo da pergunta que faziam a Deus, essas pedras respondiam com um sim e com um não. Uma pedra era uma resposta e a outra era ao contrário, urim tumim. Então quando eles falam assim, lançaram sorte, não era assim, deixa eu jogar para cima aqui, jogar aqui na cumbuca aqui, todo mundo, deixa eu escolher aqui. Não era assim, era tudo direcionado por Deus. E eles lançam sorte, aí fala assim, ó, quem pegou foi a tribo tal. Aí jogam sorte novo da família tal. Jogam sorte mais uma vez na casa tal, casa de Acã. 3 vezes foi lançado sorte. Aí Josué, o líder deles, vai até Acã e fala assim, Acã, o que você fez, cara? Você pegou algo que era de Deus lá em Jericó. Ele fala assim, eu pequei contra Deus. Olha o que Acã faz. Acã, ele diz assim, ó, então o povo que lutou contra Jericó saiu vencedor na história. E Acã, ele pegou, aqui no versículo 16, eu estou lendo Juízes capítulo 7, a partir do versículo 16. Eu vou ler já no 18. E fazendo chegar à casa de um homem chamado Acã, disse Acã, Josué falou para Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvor e declara-me agora o que você fez, não me oculte. Versículo 20, Acã respondeu para Josué, verdadeiramente, pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim. Quando vi entre os despojos, Acã falando para Josué, quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, eu os cobicei e os tomei, e então os escondi na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Ele cobiçou algo que era de Deus, e ele pegou. Sabe o que aconteceu com esse cara? Tomaram, pois, aquelas coisas que ele falou que estava na tenda. Então Josué e todo Israel tomaram com ele Acã, a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seu jumento, ovelha, tenda, tudo que ele tinha, e levaram para o vale de Acor. Disse Josué, por que não conturbaste o Senhor hoje? E todo o Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los, os queimaram. A decisão que Acã tomou impactou em toda a sua família, seus filhos, suas filhas, e deixa eu te falar, a descendência dele foi aniquilada. A partir dele não tinha mais o nome Acã na terra. A descendência acabou, não tinha mais, por uma decisão que ele tomou. Agora Jacó, no val de Jaboque, quando ele vê algo estranho, ele pega toda a sua família e ele passa diante dele, com os animais, com os filhos, as mulheres, e ele fica só. E ele chama a responsa para ele só, ele passou a família toda. Olha que diferença de maturidade. E ele tem uma luta com o anjo, e no final ele tem o nome mudado de Jacó para Israel. Você não se chamará mais Jacó, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Você vai chamar agora Israel. A decisão dele impactou toda a família, e a partir dele a geração dele. Mas olha que 2 impactos diferentes. Jacó e Acã. Nós somos Jacó ou somos Acã? Essa pergunta é só para você pensar, não precisa me responder. Aí, amado, na Bíblia nós vemos alguns padrões de relacionamentos e maturidades. Se existem padrões de relacionamento, há padrões distintos de maturidade. João capítulo 15, olha o que diz: já vos não chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Você não é servo, você é o quê? Amigo. João 11 e 12, veio para o que era seu, está falando de Jesus, mas os seus não receberam.
Mas todo aquele que os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós temos um relacionamento de amigo, e agora ser feitos filhos de Deus. Romanos 8:15. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez entrardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, para qual chamamos Abba Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é que por Ele padecemos, para que também por Ele sejamos glorificados. Você não é mais amigo, você se fez servo. E a partir do momento que você recebe, entende esse Deus, você é feito filho. E se você é feito filho, você tem direito à herança. Você está aqui comigo, amado? Então, qual a maturidade é necessária para que a gente tenha acesso a essa herança, pastor? É aquele momento, a maturidade, amado, é aquele momento que você escuta algo que você queria muito falar, mas você tem que ficar calado. É aquele momento que uma pessoa, talvez ela te distrate, e você precisa apenas se calar. Porque você fala assim, cara, já não faz sentido eu ter essa discussão, não vai somar em nada. Ou, espera para depois a gente tem um bate-papo. Eu me lembro que lá no meu trabalho, tem um encarregado que nós tínhamos lá, ele era um camarada americano, e um dia nós tivemos um problema. Esse camarada me ligou, porque eu faço todo o controle das obras que nós temos, tempo que a gente gastou para fazer a obra, quanto tempo que a obra ficou pronta, um custo da obra. E esse encarregado, ele me ligou no telefone, e ele saiu de mim, porque ele falou assim, o resumo era que ele falou assim, você falou com o dono aí da empresa, que eu não estou fazendo meu trabalho direito. E ele falou isso gritando no telefone. Aí ele falou assim, e você falou com ele que eu não estou fazendo. Eu falei assim, cara, vem aqui, eu estou aqui agora, vem cá, vamos sentar, eu, você e ele, frente a frente. Só que eu falei isso gritando também. A maturidade, ela desceu o nível assim, sabe? Eu falei assim, vem aqui, não era chamando ele para porrada não. Eu falei, vem aqui e vamos sentar nós três, você, eu e o dono da empresa, que aí não vai ter problema, vamos resolver isso aqui. Porque você me falar que ele falou, eu te falar que ele falou, e ele nem está aqui na nossa conversa, vamos sentar nós três e resolver. Eu acho que vai ser assim, vai ser melhor. Desligamos o telefone. Aí deu uns 5 minutinhos, ele me mandou uma mensagem, né? Ô Tias, me desculpa, eu sei que você é um bom cara, velho. Você é uma boa pessoa. Eu aqui não estou tendo um bom dia hoje. E você foi o cara que eu soltei os cachorros, né? Por causa do meu dia não tá bom. E nós fazemos isso. Sabe com quem? Chuta aí. Com Deus. O seu dia não tá bom, a culpa é de quem? É de Deus. Eu queria tanto isso de Deus, mas Deus não me deu. E todas as coisas que Ele te deu, você colocou nessa balança também? Pastor, eu queria muito um ótimo emprego, mas você já tem um emprego. E os que não têm? E nós soltamos o cachorro em Deus, Maria, como se Deus fosse o culpado de tudo isso. Eu queria ser uma bênção. Eu queria poder falar, pregar do amor de Deus, estender a mão e as pessoas levantarem. Mas Deus não faz. Deus não faz. Quanto tempo você se dedicou para ser esse canal? Eu conversando com um rapaz, um jovem essa semana, e nós ali falávamos de Abraão, falávamos de Elias, e ele comentou comigo assim, pastor, eu acho que não tem mais cara igual a Abraão hoje. Não tem mais cara como, não tem como. Eu falei assim, eu vou te fazer uma pergunta diferente. Você acha que existem pessoas que se dispõem e se entregam igual a Abraão? Igual a Elias?
Nós queremos o Deus de Elias, mas nós não somos o Elias de Deus. Eu quero orar e as pessoas levantarem e serem curadas. Quanto tempo você se dedica para ser esse canal de bênção, cara? Eu quero poder ministrar e Deus me dá assim, cara, aquelas espontâneos brutos, profundamente bíblicos. E quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Ou você acha que vai brotar na sua cabeça assim? É igual você não estudar para a prova e pedir Deus para te ajudar. Senhor, me ajuda a lembrar. Não, você vai lembrar do quê? Você não estudou? E a gente faz isso. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Ele falou assim, eu te ajudar? Se eu te ajudar, eu estou sendo contra a lei. Porque você nem gastou um minuto lendo. E quer que Deus te ajuda. É triste, né, Zina? O problema, amados, é que nós queremos ser profundos em Deus, sem ser profundos na palavra. Clamamos por um avivamento que não se sustenta sem maturidade. Eu falei aqui quando iniciamos o culto hoje, que nós estamos sendo massacrados. Os nossos filhos estão sendo massacrados nas escolas. Um dia, tenha curiosidade de sentar com seu filho aí, pequenininho, uns 15 anos para baixo. Pergunta ele das coisas que é falado na escola. Pergunta a eles como é que eles têm que se portar diante disso. Você vê como que o ataque, a retaliação do inferno é bruta contra nossos filhos. Amado, Mateus 15, 21 ao 28 diz assim, eu vou ler uma leitura bem longa agora, mas preste atenção, por favor. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele, Jesus, não lhe respondeu nada. É como se Jesus tivesse ignorado ela. Jesus é mau. Ele não é mau, porque senão eles pegam esse pedacinho meu aí da pregação na internet e põem aí falando que eu falo que Jesus é mau. Jesus é justo. Mas Jesus não respondeu a ela. E os discípulos chegaram ao pé de Jesus. Era como se os discípulos tivessem visto assim a mulher, Senhor, me ajuda porque minha filha está endemoniada. E Jesus continuasse o que ele estava fazendo. E os discípulos olhando, falou assim, Jesus não vai fazer nada. Aí a Bíblia fala que os discípulos, eles chegaram ao pé dele e rogaram, dizendo, despede-a, mestre, porque ela está gritando atrás de nós. Ou seja, ela está fazendo um escândalo, ela está gritando. E ele, Jesus respondendo, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele está falando assim, eu vim para os meus. É isso que Jesus falou, respondeu para eles. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, me socorre. Ele, porém, respondeu e disse, não é bom, ele falou para a mulher agora, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Jesus estava falando para ela assim, o alimento que eu tenho é para os meus filhos, eu vim para os meus filhos, vim para Israel. Isso Jesus estava falando para ela. Então eu não posso tirar o alimento da boca dos meus filhos e dar para um cachorro, porque eu preciso alimentar os meus filhos. É isso que Jesus falou para ela. Em outras palavras, chamou ela de cachorro. Continuando, e disse ela, olha o que essa mulher falou, sim, Senhor, mas mesmo os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, quando o dono está comendo, vai caindo as migalhas no chão, porque ele falou assim, eu vim para os filhos, não posso dar o pão dos filhos para os cachorros. Aí ela falou assim, não, mas o farelo que cai da mesa, que os filhos não estão aproveitando, dá para mim. É isso que ela falou. Aí Jesus falou assim, ó mulher, grande é a sua fé,
seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. O que ela falou, amado, é assim: Senhor, eu sei que eu não tenho direito a esse pão, mas o filho não está usufruindo do pão por completo. A faísquinha que está caindo, deixa eu comer isso, não vai fazer falta para o filho, porque ele está desperdiçando isso. E para essa mulher, amado, que comeu essa faísquinha, farelo de pão, teve mudança, Lucas. Teve cura na casa dela. Para a mulher que comeu farelo. Imagina você que é filho e está na mesa, comendo pão. Aplauda mais forte o Senhor, amado. A história que nós conhecemos, a parábola do filho pródigo, amado, é mais ou menos isso. Quando o filho ele volta para casa, e o pai correndo o abraça, e fala assim: eis que ele estava perdido e foi encontrado. E o filho que tinha ficado, o mais velho, ficou irritado com o pai. Como assim, pai? O senhor matou um animal para comemorar a volta do meu irmão, que pegou a parte da herança e foi embora e largou a gente. Como assim? Ele falou: filho, era como se aquele pai falasse assim: filho, eu só estou dando o farelo para ele, porque você já está na mesa. O pai falou assim: filho, tudo que eu tenho é seu. O seu irmão estava perdido, cara, e ele voltou, mas tudo que eu tenho é seu. Era como se o pai falasse para ele assim: filho, se eu quisesse matar um cordeiro para mim, talvez eu teria que falar com você, porque tudo que eu tenho é seu. Mas o seu irmão estava perdido e ele voltou. Então, amado, voltando agora na nossa palavra para a gente poder aplicar e finalizar. Se o meu filho hoje, ele pedisse para mim: pai, eu quero a minha parte na herança. Primeiro que a herança dele talvez seria muito pouca hoje. Mas ele não pode ter acesso à parte da herança, porque essa herança traria morte para ele. Porque ele não está preparado para isso. Pai, me dá o carro, e ele não pode. Ele não tem condição. Eu não posso dar a parte da herança dele, uma vez que ele não está preparado para receber. Moisés, quem foi Moisés, cara? Foi príncipe onde? No Egito. Ele foi versado em todo conhecimento no Egito. Mas quando Deus chama Moisés, ele passou por um processo de maturidade, amado, que ele teve que despir de ser príncipe. Ele foi para o deserto, para depois poder voltar sendo o redentor daquele povo. Mas primeiro ele teve que tirar toda a vestimenta de príncipe do Egito. Paulo, amado, Paulo, cara, judeu, fariseu, circuncidado ao 8º dia, perito na lei de Deus, estudado e ensinado aos pés de Gamaliel. Quando Deus chama Paulo, o que acontece, Paulo? Fica no anonimato de 10 a 12 anos, para você baixar a bola. E nesse período eu vou tratar com você. Aí você volta e fala para os gentios. Ele não estava pronto para falar, não, pastor? Estava. O cara conhecia tudo da lei, mas ele não entendia o tratar de Deus. Ele não entendia, pastora Sandra. E ele precisou passar esse processo. E isso, cara, é o que Deus faz para a gente. Pedro, rapaz, os discípulos, amado, isso é tão sério, mas é tão longo para falar sobre isso. Nós falamos disso na teologia. Mas os discípulos, cara, vivendo com Cristo, eles não entenderam Cristo.
Jesus falando que tinha que morrer, ressuscitar ao terceiro dia, era lícito que isso acontecesse. Jesus falou umas 3 vezes direto, em 3 opções, momentos diferentes, e eles não entenderam. Quando Jesus morreu, ele se espalhou todo mundo. Jesus tinha falado, é lícito que eu morra, mas eles não entenderam. Aí Jesus, ele morre, ele ressuscita, fica mais 40 dias com os discípulos. Depois de 40 dias, amado, ele ainda sai, e um dia ele fala com Pedro assim, ele tinha um propósito, em falar para Pedro, pregar aos gentios. Deixa eu só te lembrar que o judeu, ele é exclusivista, ele achava que Jesus era só deles, o Messias é só para ele, tudo é só para ele, tudo que Deus tem, as benesses de Deus são nossas. Por isso que quando Jesus vem, e ele abrange agora os gentios, eles ficam de bobeira, aí mata Jesus, não entende, fala assim, ué, mas você não veio para nós, não foi para redimir a gente, foi para salvar a gente, como assim que você está abrindo aí, sentando com cobrador de imposto, você está sentando com pecador, publicano, como que você está fazendo um negócio desse? Eles achavam que Jesus era só deles. Aí Jesus queria que Pedro fosse a uma casa de um homem chamado Cornélio, e anunciasse o amor de Deus para ele. Só que esse cara era gentio, só tinha 2 povos na Bíblia, judeu e gentio. Gentio é fogo do inferno para todo mundo, é isso que o judeu pensava. Judeu é o povo escolhido, o resto tudo para o inferno. Aí Deus queria que Pedro fosse a Cornélio. Só que Jesus, cara, ele já sabia que Pedro ia ratear até para fazer isso. Aí sabe o que ele fez? Primeiro ele fez Pedro ter uma visão, que desciam os alimentos do céu, alimentos que Atos 10 está falando disso, alimentos que Pedro não deveria comer por ser participante, ser um discípulo, um cumpridor da lei. Então Pedro fala assim, Senhor, eu não posso comer algo imundo. Aí Deus fala com ele assim, não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. Você está aqui comigo? Deus falou com ele assim, não chame de imundo o que eu purifiquei, coma o que eu estou te mandando comer. Sabe por quê? Porque depois, na hora que Pedro ele foi para Cornélio, se ele pensasse assim, esse cara é impuro, é gentio, aí ele lembrava, Deus falou assim, não chame de impuro o que eu santifiquei. Aí ele chega para Cornélio, ele nem vai ratear mais, porque ele entendeu a visão, e ele entendeu, Deus, aí ele fala, cara, algo tão forte, ele fala assim, como é que eu ia recusar pregar o evangelho para ele, Caio, sendo que Deus deu para ele a mesma coisa que dá para nós, Deus deu o Espírito Santo, revestimento de poder, perdão, como que eu ia reter o que Deus tem, sendo que Deus deu para eles a mesma coisa que deu para nós? Então ele entendeu, e ele foi a Cornélio e pregou, e aquela família toda se converteu. Fica de pé nessa manhã, para a gente finalizar. Amado, quando Deus ele chama Paulo, em 2 Coríntios, Paulo vai falar assim, existe um homem, que há 12 anos atrás, esse cara foi levado ao 3º céu, e ele viu coisas, a Bíblia fala assim, inefáveis, ou ele viu coisas tão espetaculares, que não é lícito nem de eu falar, Paulo falou isso. E ali Deus mostrou para Paulo, Nicolas, Guilherme, o que Deus tinha com ele. Deus mostrou o futuro para ele, onde ele estaria. Mas deixa eu te falar, Deus não falou para ele o processo que ele passaria. Deus só mostrou onde Deus queria ele. Mas Deus não falou, Paulo, você vai ser apedrejado, vai sofrer naufrágio, vai ser preso, vai ser picado de cobra. Deus não falou isso para ele. Deus não falou o processo. Deus falou com o povo de Israel que tinha uma terra para eles, mas não falou dos 40 anos que eles deveriam passar, todo aqueles processos que passaram. E Deus tem um processo na sua vida,
que Ele não te falou qual é o processo, mas Ele já te mostrou onde você vai estar, cara. Ele te mostrou o que Ele quer com você. Quando você sabe onde você quer chegar e onde você vai chegar, você consegue ter mais força para passar nos processos, porque você sabe a recompensa. E talvez você fale assim: pastor, mas eu de fato não sei onde eu vou chegar. Se você ainda não sabe onde você vai chegar, você só vai se apegar ao último capítulo da Bíblia, Apocalipse. E vi novos céus e nova terra, e que ali você vai em abundante alegria viver pela eternidade com o Senhor. Ali não há choro, não há tristeza, não há solidão, não há lutas, não há. Então se apega na promessa de Deus. O processo você não precisa saber, só esteja disposto a passar por ele. Se você tem o seu filho lá do outro lado da cidade, cara, a ponto de morrer, você não quer saber o que você vai fazer para chegar até nele, você só vai ir, pronto. Então você já sabe, amado, qual é o final das coisas. Seja valente e passe pelo processo. Então a Bíblia vai falar o seguinte: ainda que, aliás, digo pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, que o herdeiro, o filho do dono que tem toda a riqueza, enquanto ele é de menor, ele não tem acesso à herança do pai, porque ele tem cuidadores e ele tem tutores tomando conta das coisas. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filhos. E se vocês são filhos, vocês são herdeiros, herdeiros de Deus por Jesus Cristo. Deixa eu te falar, a maturidade é necessária, mas você quer ter acesso à herança? Então bora amadurecer. O tempo de imaturidade, amado, acabou. Acabou o tempo de chororô, o tempo de questionar a Deus as coisas que é nós mesmos que cometemos. Ah, Senhor, por que aconteceu isso no meu casamento? Porque você não cuidou do que deveria cuidar. E agora precisamos que Deus restaure. Mas entenda e reconheça o nosso erro em tudo isso. Isso é maturidade, amado. É parar de colocar os nossos erros sobre alguém. Ah, eu saí da igreja tal porque lá não me dava oportunidade. Ah, porque eu queria fazer isso e eu não podia. Amado, não coloque sobre outras pessoas as responsabilidades que são suas. Ah, eu queria muito ministrar, mas você já fez algo antes de ministrar? Você já foi ministrado? Você já limpou, já tirou, catou um papel do banco? Amado, nós precisamos servir. O púlpito é a parte romântica do ministério. É que romantiza. É onde você olha e fala assim: ali só tem Superman, Supergirl. Não, bacana. Tem pessoas que passaram inúmeras tribulações no processo de maturidade. Talvez ainda nem atingiram a maturidade, mas estão lutando por isso. Amado, quando a gente sobe aqui, a gente tem que deixar tudo de lado, aquilo que está atrapalhando, velho. É como se eu chegasse aqui, era tipo o Superman lá no planeta dele, não tem força nenhuma, cheio de kryptonita. Aqui quando ele sobe, ele está no planeta Terra que não tem kryptonita, aí aqui ele é forte. É tipo isso. Mas eu não sou Superman não, tá? Só estou dando um exemplo. Pelo menos tenta, né, pastor? Costuma aparecer uns vilão complicados. Mas eu quero te dizer, amado, que a maturidade, ela é necessária para que nós tenhamos acesso ao que Deus tem para os filhos.
E quando a gente trata de filhos, amado, é porque essa é a mentalidade que temos, essa é a forma que temos. Nós temos filhos, nós não queremos tratar aqui que nós temos voluntários dentro da casa. Nós temos pessoas que gostam de trabalhar, são pessoas que fazem por amor. Não, são filhos. Só para a gente terminar, já falei para terminar umas 4 vezes, essa é para terminar mesmo. É porque eu vou lembrando algumas coisas assim. Lembrando que eu só fiquei sabendo que eu ia pregar 2 minutos antes de eu começar a pregar aqui hoje. Mas é porque eu lembrei do negócio. Amado, quando Ló, existe uma guerra ali entre alguns reinos em Sodoma e Gomorra, e Ló, ele é levado cativo. Ele é levado cativo, cara, por reinos que estavam acostumados com batalha, reis que guerreavam, tinham costume de guerrear, cara, eram batalhadores, cara, guerreiros. Só que quando chega a notícia para Abrão, velho, fala assim, ó, o seu sobrinho foi capturado. Aí ele fala o seguinte, ele nem rateia não, filho. Fala assim, meu sobrinho foi capturado. Aí ele pega homens nascidos em casa. Ele pega um exército de filhos que nasceram em casa. E ele vai lutar, esses filhos vão lutar a guerra que é do pai. Abraão não chamou guerreiros, não, ele chamou nascidos em casa para ir buscar Ló. E esses camaradas combateram reinos que estavam acostumados a guerrear. Sabe por quê? Porque eles guerrearam a luta do pai. Soldados, amados, eles lutam pela recompensa, mas o filho luta pela honra do pai. Ele não quer saber o que está em jogo. Se o meu pai está lá, eu estou dentro. É aquele negócio assim, o irmão está na briga, você não quer saber nem o que aconteceu, já chega de voadora. É tipo isso. Não é, Guilherme? Você não quer saber nem o que aconteceu, você está dando voadora já. Depois você pergunta o que aconteceu. Mas é assim. Abraão, ele chega, cara, e ele pega esses homens nascidos em casa, que vão lutar pelo propósito do pai, e eles vencem a guerra, e trazem de volta tudo aquilo que foi roubado, velho. Bora amadurecer, igreja, bora ser maduro, sabe para quê? Para a gente ter acesso à herança de Deus. Fecha os seus olhos essa manhã. Deus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença nessa manhã. Nós somos muito gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é tão bom, Pai, o Senhor é tão bom, e nós não merecemos o Teu amor, mas ainda assim o Senhor nos ama. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder estar aqui. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem com a nossa casa. Mesmo nós somos desleixados com o reino, Pai, o Senhor cuida de nós. Porque todo dia o Senhor nos dá oportunidades de fazer diferente. Todo dia o Senhor nos dá a oportunidade de fazer melhor. Todo dia o Senhor nos dá a oportunidade de alinhar, Pai, o pensamento com o reino dos céus. Eu peço ao Senhor, Pai, que nos ajude a atingir, Pai, a maturidade. Porque não queremos ser somente o filho herdeiro de menor que não tem acesso a nada. Nós queremos ter acesso à plenitude do Espírito Santo ainda aqui em terra, Pai. Porque nós sabemos que aquilo que o Senhor tem para nós não é somente no céu. No céu é o ápice disso. Mas nós podemos provar da herança aqui na terra ainda. E nós queremos isso, Pai. Então eu peço ao Senhor, Espírito Santo, que o Senhor venha trabalhar em nossos corações, para que venhamos atingir o mais rápido possível a maturidade. E que venhamos ter acesso à herança, Pai. Em nome de Jesus, seja conosco, nós te agradecemos. E a tua igreja aplaude ao Senhor nessa manhã, Pai. Aleluia.